Pois é, meus amigos, em meio a tanta notícia ruim, nós temos uma excelente para comentar a respeito da condenação do ex-presidente Bolsonaro no TSE. Acaba de surgir um fato extremamente relevante e que pode levar, inclusive, à reversão da condenação dele na Corte Eleitoral. Sim, meus amigos, como nós já falamos aqui em vídeos anteriores, né? Muita água vai rolar debaixo dessa ponte ainda, muita coisa pode mudar. E como o próprio presidente Bolsonaro já disse, né? As coisas mudam, ainda mais quando você tem decisões mais políticas do que jurídicas, né? Então, realmente, é o que a gente espera e o que pode acontecer, porque, veja só, Bolsonaro e a defesa dele estão usando o sistema contra o próprio sistema, porque, claro, eles vão recorrer agora para o STF, mas recorrer para o STF de uma decisão do TSE é o mesmo que nada, até porque o ministro Alexandre de Moraes, que também votou para condenar Bolsonaro no TSE, é também ministro do STF. Mas, é claro, não tenho nenhuma dúvida de que ele não vai se considerar impedido para votar num eventual recurso do presidente Bolsonaro no STF, né? Essa é que é a questão. Então, realmente, há essa possibilidade. Talvez não seja necessário nem mesmo recorrer ao STF. No próprio TSE já dá para reverter essa parada e vocês vão entender como. Então, desde já, deixe o seu like no vídeo e compartilhe ele com todo mundo, tá certo? Vamos ler a matéria aqui do JCO que vocês vão entender. Olha só. Fato que já estava esquecido é desenterrado por Bolsonaro e abre grandes possibilidades de reversão no TSE. Vejam só, meus amigos. Então, as movimentações em Brasília sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no TSE continuam intensas. Seja no Congresso ou no Judiciário, os próximos passos estão sendo calculados, né? Então, na Câmara, pelo menos 2 projetos de lei podem beneficiar Bolsonaro com anistia ou redução da condenação de 8 anos de inelegibilidade. Eu vou falar sobre isso também. Nas cortes judiciais, todo cuidado é pouco. A defesa de Bolsonaro já sinalizou que deve recorrer ao STF. Antes, porém, ainda existe a possibilidade de recorrer dentro do próprio TSE. E nos bastidores se fala muito sobre aguardar Nunes Marques, o ministro que votou a favor de Bolsonaro, assumir a presidência do órgão. Porque aí, meus amigos, aí é que tá o pulo do gato, né? Não é que Nunes Marques vai beneficiar Bolsonaro ou vai simplesmente anular esse julgamento. Não, ele não vai ter poder para isso. Mas ele pode aceitar um pedido eventual da defesa com base em algo que foi exposto ou que será exposto pela defesa, né? Então, olha só. Bolsonaro também não está parado e recentemente desenterrou um acontecimento que estava esquecido. Uma reportagem da Folha de 22 de março de 2016, quando o processo de impeachment contra Dilma começava a tramitar no Congresso Nacional. Foi lembrado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro o seguinte, a manchete dizia, né, abre aspas, Dilma convidou embaixadores estrangeiros para evento em seu apoio, né, e a matéria afirma que o Planalto havia sido questionado sobre o movimento de ter convidado todos os embaixadores, porém, se recusado a responder. E aqui nós temos a matéria da Folha, né, ó. Dilma convidou embaixadores, estrangeiros e tal. Pouco antes do impeachment, né, meus amigos? E tá aqui, né, expresso. Questionado sobre a justificativa de convidar todos os embaixadores para um evento em apoio à presidente Dilma, o Planalto disse que não iria se posicionar, né, se pronunciar. É a primeira vez que, em meio à crise, Dilma convida todo o corpo diplomático para um evento no Planalto. E o encontro era principalmente destinado a advogados e juristas contrários ao impeachment, ou seja, ela estava convidando representantes de outras nações para fortalecer uma narrativa ou para, quem sabe, buscar apoio para impedir o eventual golpe, como a esquerda gosta de dizer, né? Que, na verdade, foi um processo democrático e constitucional de impeachment. Dizer que foi golpe é simplesmente dizer que todo o nosso legislativo, que a Câmara, aplicou um golpe, foi contra a lei e que mereciam estar na cadeia. E também o STF, porque ratificou o impeachment, né? Então, assim, quando o Lula fala que o impeachment da Dilma foi um golpe, ele está dizendo que o STF foi criminoso. E por que ele está impune, né? Por que ele não foi preso? Por que não foi aberto um inquérito para investigar essa fala do Lula, hein? Por que será, né? Mas tudo bem, deixa essa história para lá. Continuando, tá ficando interessante, ó. Curiosamente, esse encontro também foi transmitido para todo o país ao vivo pela TV Brasil. Um dos argumentos utilizados pelo TSE para a condenação de Jair Bolsonaro. E aqui mora o precedente, meus amigos. Aqui está o pulo do gato. Porque eles estão embasando a condenação de Bolsonaro porque ele transmitiu essa reunião com embaixadores pela TV Brasil, né, que é uma TV estatal, né, chamada também de TV Lula, né? Porque foi ele que criou, foi no governo dele que surgiu esse elefante branco aí, né? Que agora não dá para se livrar. Então, assim, isso foi usado como embasamento para condenar Bolsonaro. Pois bem,
O mesmo é usar o sistema contra o sistema. O mesmo poderá ser usado contra Dilma Rousseff, ou pelo menos para embasar ali a defesa dele, né? Que é óbvio que se eles recorrerem no TSE agora e embasarem isso, o TSE simplesmente vai ignorar. Quem é o presidente do TSE atualmente? Vocês acham que ele vai, sei lá, achar uma justificativa em qualquer que seja o recurso do presidente Bolsonaro? Não. Mas se o presidente for alguém que se embasa na lei, na Constituição, o que pode acontecer, não sabemos, mas há mais chances aí com essa figura, né? E só para finalizar, vale ressaltar que mesmo com o impeachment, Dilma acabou sendo beneficiada por uma decisão do Supremo Tribunal Federal que manteve os direitos políticos, permitindo que continuasse a disputar eleições. Tal fato escancara uma nova leva de possibilidades para reverter a condenação do TSE. Então a defesa do presidente Bolsonaro estuda aguardar Nunes Marques tomar posse como ministro do TSE, como presidente do TSE. Isso deve ocorrer no ano que vem, tá? Em junho do ano que vem, salvo engano, antes das eleições municipais, tá? E se isso acontecer, claro, eles vão fazer um recurso dentro do próprio TSE, né, para que então eles apresentem isso aqui como embasamento, tá? E aí realmente vai estar bem justificado, né? Faz todo sentido. A Dilma manteve os seus direitos políticos e ela também se reuniu com embaixadores e na ocasião ela não sofreu nenhum tipo de sanção, não respondeu nenhum tipo de processo, né? Por que o presidente Bolsonaro agora teve que ser condenado ainda? Essa é que é a questão, né? Então, certamente isso será levado em conta num eventual pedido aí de revisão dentro da própria Corte Eleitoral, tá? E aquilo que eu havia comentado com vocês, veja só. Inelegibilidade de Bolsonaro pode ser reduzida para 2 anos com proposta de deputados, não é? Então, um grupo de deputados do PL, republicanos, PP, Podemos, MDB e PSD protocolou nesta quarta-feira, na verdade na semana passada, uma proposta para diminuir o prazo de sanções de inelegibilidade de 8 para 2 anos. Com isso, caso aprovada, o ex-presidente Bolsonaro poderia concorrer já em 2024, 2 anos em relação ao pleito de 2022, né? Então, tem uma proposta aí tramitando, uma emenda, na verdade, que está anexada ali no PL de anistia, né? Que visa reduzir de 8 para 3 anos. E aí ele poderia concorrer não em 2024, mas em 2026. E essa proposta aqui visa reduzir para 2 anos. E ele poderia concorrer já para 2024, né? Como vereador que ele disse que queria concorrer lá no Rio de Janeiro, né? Vamos aguardar e ver se isso realmente pode acontecer. Agora, para finalizar, nós temos um vídeo aqui, né, do Valdemar da Costa Neto, brincando, né, falando ali que recorrer ao STF, bom, vocês vão ver aqui, né, porque a gente sabe, recorrer dessa decisão do TSE no STF é o mesmo que vocês sabem, né, então olha só. É o seguinte, nós precisamos de uma narrativa comum para todos nós do que aconteceu dessa injustiça que cometeram o presidente Bolsonaro. A narrativa é a seguinte: ele foi impedido de ser candidato, sem ter mandato, pelo que ele falou. Pelo que ele falou. Isso não existe no mundo, no planeta. Nós vamos combater isso aí, vamos lutar, tem recursos ainda, apesar que o Bolsonaro usou uma expressão ontem que eu achei muito interessante, que nós vamos recorrer para o Supremo, mas é como se você recorrer de uma separação de casamento, recorrer para a sogra. E ó a cara da Michele. Ih, rapaz. O Bolsonaro deve ter dormido no sofá esses dias aí. Isso vai mudar. Colocou o capitão na saia justa ali, né? Mas é isso, assim, são boas notícias, né? Eu sei que vocês estão céticos quanto a isso, eu também tô, né? Essa é a realidade. Mas há essa possibilidade, né? Com o Nunes Marques na presidência do TSE, talvez um recurso ali possa ser aceito, né? E as coisas podem mudar, porque, gente, política é isso. Olha o Lula, eu não me canso de falar isso e vou repetir quantas vezes forem necessárias. Até alguns anos atrás, pouquíssimo tempo atrás, o cara tava na cadeia. O cara tava atrás das grades e hoje tá na presidência da República. Então as coisas mudaram, assim, num curto período de tempo, quase que inacreditável. Quando o Lula tava preso, né, comendo marmita, né, hoje ele tá aí, gastando milhões do nosso dinheiro para comer muito bem, né, e reclamando ainda, dizendo que a comida do palácio é ruim, né. Mas ele tava lá, comendo marmita na cadeia até pouco tempo atrás, e hoje tá na presidência.
Então, assim, o que impede o presidente Bolsonaro de hoje estar fora da jogada e daqui 2 anos estar ali na jogada de novo, entendeu? Nada impede. Então eu acredito nisso, há essa possibilidade, enquanto houver possibilidade, vai haver esperança e a gente tem que lutar por isso, não é mesmo? Então é isso, meus amigos. Curta, comente, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal e siga a nossa página no Facebook. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.